Bom, esse é um dos primeiros vídeos, acho que de muitos, espero, né? Então, o começo desse canal aqui. E esse vídeo eu quero só falar, né, sobre a questão do autoconhecimento que eu tive durante a minha caminhada aí, que já tem uns 3 anos. Então, sempre internamente eu tive três perguntinhas aí dentro do meu ser, né? Que sempre foram, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Essas 3 perguntas, né, então elas sempre tiveram uma grande parte nas minhas questões, né, de vida, de filosofia, vamos dizer assim, na minha vida. Então, essas perguntas sempre ficaram muito fortes aí ecoando em mim. E em 2017, né, eu participei durante muito tempo, né, da minha vida em igreja, né, então eu era católico, né, da apostólico romano. Então eu participei durante muito tempo, esse modo de viver vigorou sobre a minha vida. E só que em um determinado momento da minha história, essas coisas, né, elas começaram a meio que cair, né, por terra, vamos dizer assim, porque já não fazia tanta parte do meu pensamento, do que eu esperava da vida ou entendia da vida, porque eu colocava aquilo né, aplicava aquelas coisas, né, que a gente aprendia na igreja e mesmo assim ainda parecia que faltava algo. Então, e sempre essas perguntas, né, de onde eu vim, o que que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, né? E através dessas outras perguntas apareciam outras perguntas ainda, né? Que é por que eu sou assim, por que eu sou assado, né? Por que que eu nasci nessa família, por que isso, por que é daquilo, várias coisas, né, que vêm aí como questões, né? Até que em 2017 eu tive um colapso muito grande, né, psicológico, vamos dizer assim, porque os meus dogmas eles caíram por terra, como eu já tinha falado, e eu fiquei um pouco perdido, um pouco não, muito perdido, porque eu não sabia filosoficamente o que, né, sucedia tudo esse planeta, né, essa vida, né, tudo que abrange essa vida. Então eu perdi meio que minha filosofia de vida, né, porque era cristã. E hoje em dia ainda é cristã, só que diferente, né. E então eu me deparei com o trabalho do professor Hélio Couto, que eu comecei a estudar bastante, né, ver as palestras, né, principalmente o Caminho das Palestras então foi um divisor de águas aquelas palestras, e eu comecei a estudar muito a fundo essas palestras e a perceber o quão, eh, inserido na matrix que eu estava, né. Ainda creio que ainda tem partes minhas que estão na matrix, né, coisas que eu não consigo ainda enxergar, que minha consciência ainda não é, vamos dizer, 100% iluminada, obviamente. Só que eu trabalho para que isso aconteça um dia, né, e assisto bastante, leio bastante, para poder tento sentir também. Então um trabalho interno que já vinha aí de quase 4 anos, né, porque a fundo mesmo foi no final de 2017 que eu comecei a ter algumas mudanças aí de paradigmas. Então eu comecei a estudar bastante, né, inclusive fiz a ressonância ela veio muito forte, veio responder algumas questões, veio trazer à tona também muita coisa em relação à minha sombra, né, é uma coisa que o professor fala bastante, que é da sombra. Eh, então, hoje em dia, filosoficamente, assim, eu meio que estou resolvido, vamos dizer assim, porque eu já sei de onde eu vim, para onde eu vou, o que que eu estou fazendo aqui, né. E essas perguntas talvez hoje você deve estar se perguntando também, e se você tem esses questionamentos também internos, é porque algo a despertar tem que acontecer em você, e assim como aconteceu em mim, porque somos todos um, né? O caminho vai ser diferentes, porém o destino é o mesmo, né? Mas se você já tem essas questões aí a responder, tem muita coisa aí que com o trabalho do professor, inclusive eu vou deixar aqui abaixo nesse vídeo aqui mesmo para você estar entrando no trabalho do professor. Eu não sou, eu, longe de mim, eu não trabalho para ele, eu não faço parte de equipe, não faço nada, ele não é meu guru. Simplesmente eu estou aqui para dar como se fosse um testemunho, né, um recado do que aconteceu comigo, né. Então essas questões que eu falei no começo do vídeo, essas 3 perguntas, elas sempre ficavam muito forte em mim, e
Hoje eu sei que a gente tem, reencarnações, né, então, hoje eu sei o porquê que muita coisa alguns traumas eu tenho, vivido na minha vida, né, muita coisa aí que eu passei, que veio à tona agora, tipo, depois de adulto, né, ou se pendurou, muitos traumas que ficou durante a minha vida, né. Então, com o trabalho do professor, eu consegui mapear muita coisa mesmo, inclusive ainda estudo, né, igual eu falei, eu estudo muito ainda o trabalho do professor, é uma ajuda da ressonância que também veio muito forte, em mim, e me ajudou também muito a entender as coisas, né, hoje eu meio que sei o significado da vida, né, vamos dizer assim, eu meio que sei o significado da vida, que é a gente está aqui, pra ajudar as pessoas, né, então, se você já tem essa consciência, é bom colocar em prática, assim como esse vídeo talvez possa te ajudar também. Eu relutei bastante para fazer esse vídeo, para estar falando aí sobre a ressonância, porque é uma coisa que eu sinceramente eu ficava com medo de falar, fiquei com muito medo de me expor, mas hoje eu tô aqui e tô falando, então talvez isso sirva para alguém, para você também que já fez a ressonância. Então, eh, quando a gente já adquire a consciência de que a gente tem que ajudar as pessoas a tirar, pelo menos jogar a luz, né, com palavras, na consciência das pessoas para elas saírem dessa matrix que a gente tem hoje em dia, que é uma matrix que te prende realmente a esse planeta, a esse mundo, a essa matéria. Se você já tem essa consciência, então seria interessante se você falasse também, assim como eu e como vários que fizeram a ressonância, né? E até vários outros que não fizeram ressonância, mas que têm essa consciência de que tem que esticar a mão para o irmão e mostrar que essa vida aqui é um dharma, né? É uma ilusão, né? Uma ilusão bem momentânea mesmo, é bem passageira, e a gente está aqui só para evoluir mesmo, o espírito, porque daqui a gente só vai levar mesmo vamos dizer assim, as obras que fizeram com que a gente elevasse a nossa vibração. Então esse vídeo é mais ou menos para explicar que hoje eu entendo e consigo responder essas 3 perguntas para mim. Não posso responder por você, mas essas 3 perguntas, de onde vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou, eu consigo responder através das minhas ações, né, da minha evolução espiritual. Então, não que eu seja eh, mais mais evoluído que outra pessoa, mas, que hoje a minha consciência ela consegue captar melhor essa questão. Então o intuito do vídeo hoje é só para falar essas coisas mesmo, acho que ficou bem repetitivo até, porque é o meu primeiro falando sobre esse assunto, eu tô bem desconfortável para falar, mas, o professor fala bastante que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né. Eu sou músico, eu sou acostumado a gravar vídeo, porém não desse assunto. Então quando eu gravo vídeo para música, tá dentro da minha zona de conforto, é mais fácil de falar ou de tocar. Mas falando sobre esse assunto que é tão, para outras pessoas, né, tão controverso e tá se expondo aqui, a coisa fica mais quente, mais difícil. Mas a ressonância ela tratou muito da minha parte de consciência, muito mesmo. Ela veio com algumas catarses, né, principalmente na área financeira, porque ainda tenho alguns paradigmas na área financeira. Estou trabalhando para soltar isso, né, para a gente trabalhar o tal, né, para soltar esses paradigmas, essas coisas que me prendem, mas chegou um momento que eu tenho que começar a falar. Eu não consigo mais reter essas informações, porque ressonância nada mais é que informação, né? Mas então, enfim, eu não consigo reter essas informações e não posso mais deixar de. Meu ser parece que pede que eu compartilhe, sabe? Que eu passe para frente. Não que eu seja um salvador, longe disso, pelo amor de Deus, mas que eu compartilhe a minha experiência, assim, talvez ajudando nem que for um mínimo aí para as pessoas que tá dentro da Matrix, né. Então, o intuito do vídeo hoje é só para falar um pouco disso mesmo. Eh, Desculpa se ficou repetitivo, é bem difícil para mim estar falando, mas é sincero. E esse canal aqui eu vou abrir ele, né,
e vou começar a compartilhar as coisas que eu vivo em relação ao autoconhecimento. E se talvez te ajudar ou ajudar as outras pessoas, né? Se você puder compartilhar com outros também, seria interessante para a gente formar uma egrégora, quem sabe, né, mais para frente aí com esse canal, para que forme uma egrégora e ajude as pessoas a despertar, a acordar desse sono, né, que a gente vive nessa vida, porque eu tenho 30, eu tenho 31 anos, né, até os 28, até o baque que foi, né, mais ou menos, 27, 28, que eu tive o baque, vamos dizer assim, aquele baque psicológico que eu falei no começo. Eu vivi meio que adormecido dentro de vários paradigmas, inclusive de igreja. Então, essas coisas, elas te, te vendam, né? Elas te vendam bastante e, e impede de você ver a realidade mesmo, nua e crua, que é que a nossa vida aqui é praticamente uma ilusório. Ela só deixa de ser ilusório quando a gente começa a entender que eu tenho que ajudar o próximo de verdade e que eu tenho que evoluir espiritualmente para ser verdadeiro, né, essa vida. E que nada do que passa aqui, nada dessa matéria aqui é real. Simplesmente é irreal essa matéria e tudo é uma onda, né, vamos dizer assim. O professor fala bastante disso, que tudo é uma onda e que dessa onda a gente surgiu, né, a gente nasceu, nós todos os seres, nasceu dessa infinita onda, né, que é o vácuo quântico que o professor fala tanto, que é o próprio Deus, eu já chamo de Deus porque para mim fica mais fácil de trabalhar esse termo. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo não tenha ficado tão confuso, mas com o tempo as coisas vão melhorando. Eu vou postando mais e mais aí sobre a minha, a minha evolução espiritual, talvez te ajude também e ajude outras pessoas. Então é isso aí, muito obrigado.